TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem com vocês? Rosina de AZ de hoje vai dar continuidade aos adjetivos. Vamos terminar de falar sobre a flexão de gênero e vamos falar sobre a flexão de grau dos adjetivos. Depois nós vamos entrar nos pronomes. Vamos começar a falar dos pronomes. E você que está se preparando para concurso público, salva essas aulas, todas elas, desde o início, desde quando eu comecei a falar dos substantivos. Eu estou fazendo uma revisão de toda essa parte da gramática. Acabando a parte da gramática com classes de palavras, eu entro na sintaxe, que aí a gente vai estudar as funções, as relações dentro de uma sentença. E assim nós vamos rever todo o conteúdo de língua portuguesa que nós costumamos ter na escola e que cai nas provas de concurso. Combinado? Mas antes vamos aos nossos recadinhos iniciais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fica triste não. É só entrar no site do canal TV Correio da Manhã, acompanhar pelo Facebook TV Correio da Manhã, Instagram e YouTube. E aí você tem a programação do dia inteiro. Não é só o programa Rosina de AZ. Você vai poder acompanhar a programação toda. Acompanhar os jornais que são espetaculares e todos os programas que tem no canal. E se você quiser enviar alguma sugestão ou fazer algum pedido, tirar alguma dúvida, até mesmo alguma reclamação ou sugestão para o meu programa, aí é sobre o meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Combinado? Mas eu peço, por favor, faça a gentileza de se identificar. Eu preciso que você se identifique. Combinado? Vamos lá. No programa passado, eu falei de artigos e comecei a falar dos adjetivos. Vimos a flexão de número, ou seja, como eu formo o plural dos adjetivos, as classificações que ele tem, como eu posso formar a flexão de gênero, ou seja, o feminino dos adjetivos. E hoje, só para terminar a parte de gênero, nós vamos ver os adjetivos compostos. Eu vou mudar de câmera porque fica mais confortável para mim e vocês enxergam melhor o meu rosto, tá bom? Então, vamos lá. Os adjetivos compostos, quando são formados por adjetivo mais adjetivo, só o último elemento vai para o final. Então, se eu tenho, vamos ver o exemplo que eu coloquei para vocês. Se eu tenho cultura luso-brasileira, porque cultura é uma palavra feminina. Luso é relacionado ao que vem de Portugal, é um adjetivo composto, porque tem as duas nacionalidades, luso-brasileira, só brasileira vai para o feminino. Tem também camisa verde clara. Camisa é feminino, então tem que combinar com substantivo. Condição socioeconômica, tá lá. Então, só o último elemento vai para o feminino. Se o último elemento for um substantivo, então eu tenho um adjetivo mais um substantivo, aí nenhum dos dois vai flexionar. Eles vão ficar invariáveis. E aí, o que eu trouxe de exemplo para vocês? A cor azul marinho. Azul marinho não flexiona nem no plural, nem no gênero.
azul celeste, também não vai flexionar. Aí eu trouxe aqui outros exemplos, que aí eu tenho aqui aqui eu tenho dois substantivos, sendo que o segundo ele vai adjetivar o primeiro. Então, eu posso flexionar para mudança de gênero. Clínica, médico, cirúrgica. Sapatilha, amarelo, clara. Então, eu só vou flexionar o segundo, tá bom? Aí agora eu vou começar a flexão de grau. O que é grau? É quando você aumenta ou diminui. Só que o adjetivo não diz respeito a tamanho, ele diz respeito à intensidade. Se eu falo que uma pessoa é bela, bela é o grau normal, e eu quero aumentar a intensidade dessa beleza, eu vou flexionar o adjetivo em grau. Nesse caso aqui que eu vou dar o exemplo, a moça é muito bela. Então, eu usei uma palavra para aumentar a intensidade da beleza dela. Se eu disser que ela é pouco bela, eu estou diminuindo essa intensidade. Então, os adjetivos, eles não aumentam de tamanho ou diminuem de tamanho. É uma grandeza em relação à intensidade. Eu espero que tenha ficado claro. Então, vamos lá. Nós temos o grau normal e o grau comparativo. O grau comparativo, como é que funciona? Eu vou ter um ser ou seres, grupos, em relação a outros seres e a outros grupos. Então, eu comparo um com o outro ou muitos com outro grupo com muitos. Então, vamos lá, vamos ao exemplo. De igualdade. Então, Joana tem que ser igual a alguém em algum adjetivo que eu vou atribuir a ela. Joana é tão inteligente quanto Margarida. Então, a inteligência das duas está em pé de igualdade. Não tem ninguém, nenhuma é mais ou menos inteligente do que a outra. Superioridade, ainda estou dentro do comparativo. João é mais alto do que eu. Do que seu irmão. Eu pensei que, bom, de qualquer maneira deve ser mais fácil ser mais alto do que eu. Então, vamos imaginar que João é mais alto que eu e João é mais alto do que seu irmão. Inferioridade. Pedro é menos curioso. Saiu um i aí, que vai ver que eu iria colocar inteligente, não vi que ficou um i sobrando aí. Do que Maria. Maria é mais curiosa do que Pedro. Pedro é menos curioso do que Maria. Eu poderia comparar, pegar um grupo, tipo, o Fluminense... o Fluminense foi mais longe do que o Flamengo no Mundial de Clubes. É verdade. O Fluminense ficou em quarto lugar. O Flamengo saiu antes. Eu sou Flamengo, eu posso falar do meu time. Bom, não importa. O Fluminense é um time, então é um grupo de pessoas comparado a outro grupo. Então, o Fluminense foi melhor do que o Flamengo. Agora, vamos ao superlativo relativo. Esse relativo, eu vou relacionar um ser. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou relacionar um ser, ou uma unidade, ou um grupo, a um conjunto maior. Então, se eu me posicionar e criar uma relação, eu vou ter que usar um universo maior do que eu mesma. No caso, eu sou uma unidade. E se eu quiser relacionar a minha capacidade, eu tenho que relacionar a um grupo muito maior.
Então, vamos ver se eu consigo fazer vocês entenderem no exemplo. Vamos lá. Grau superlativo relativo. Vamos lá, de superioridade. Aqui não é mais comparativo, é um superlativo. O Brasil é o maior país da América do Sul. Está lá uma unidade e um grupo de países. Eu não parei para contar quantos países nós temos na América do Sul, mas a América do Sul representa um conjunto de países, é um continente. E o Brasil é o maior país da América do Sul. Então, eu estou comparando o Brasil com um conjunto, um universo maior do que o próprio Brasil. Vamos a outro exemplo. A Europa possui os melhores IDHs, que é Indicadores de Desenvolvimento Humano, do mundo. O IDH, juntando todos os países da Europa, em comparação ao IDH dos outros países do mundo, o da Europa é maior. É maior mesmo do que o IDH dos Estados Unidos. Tá? Eu chequei isso antes, para ver se a informação era verdadeira. É porque ali ele fez uma média, juntou todos os países da Europa, somou o IDH de cada país e fez aquela média aritmética. Então, a Europa tem, no conjunto, um IDH maior em relação aos outros do mundo. Inferioridade. O Níger apresenta o pior IDH do mundo. Também consultei para saber qual era o pior IDH do mundo. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Aí tá, ainda de inferioridade. Os países africanos possuem os piores IDHs do mundo. Esse último D aí era para ser um S, tá? Mas eu digitei errado, então me desculpem. Estou corrigindo aqui direto para vocês. Então, o superlativo relativo, ele está relacionando um ser a outro, uma entidade a outra, uma coisa a outra, ok? Agora vamos ao superlativo absoluto. Aí, o absoluto, geralmente, é o ser com ele mesmo. Eu não vou relacionar nem comparar com ninguém. Não vai ter nem relação, nem comparação. Então, vamos lá. Eu tenho o analítico. O analítico vai usar mais de uma palavra para expressar essa intensidade. Joana é muito inteligente. Eu usei a palavra muito para ampliar o grau de inteligência de Joana. Ela é super, ultra simpática. Eu já usei duas palavras para ampliar o grau, a intensidade da simpatia da Joana. Agora vamos ao sintético. Vou usar um sufixo. Geralmente, o sufixo íssimo, que eu coloco ao final do adjetivo. Joana é inteligentíssima. Ela é simpaticíssima. Mariana é lindíssima. Esse é o sintético. O analítico eu uso mais de uma palavra. O sintético é uma palavra só com um sufixo que vai dar essa noção de superlativa. Então, vamos lá. Aí eu trouxe para vocês uma tabelinha na qual eu apresento alguns sufixos que formam o superlativo absoluto sintético. Então, vamos lá. Geralmente, quando a palavra termina em io, como sério, necessário, geralmente eu vou dobrar o i. Eu vou usar dois is. Essa é a norma, não pode mais usar esse termo, que se convencionou corretíssima para usar o superlativo. Aí eu tenho seríssimo, cheíssimo,
Mas, hoje em dia, como as pessoas acham que dobrando o i está errado, isso é o que as pessoas acham. Elas não falam seríssimo, cheíssimo, necessaríssimo, não dobram o i. Aí, hoje em dia, como tudo pode, aí você pode usar um i só e falar seríssimo, cheíssimo, necessaríssimo. Eu até tenho dificuldade de falar da maneira informal, digamos assim. Mas aceita. Quando a palavra termina em vel, como adorável, amável, eu vou usar o bilíssimo como sufixo. Por quê? Porque a palavra latina, na sua origem, ela é amabile, adorabile. Então, eu vou formar esse superlativo absoluto sintético buscando o radical lá da origem latina dela. Então, amável, amabilíssimo. Adorável, adorabilíssimo. E assim eu vou fazendo, porque a palavra termina em vel, com V. Aí, quando é com el, eu vou usar delíssimo, porque a palavra em latim, como cruel, é crudelíssimo. Fiel, fidelíssimo, que no latim é crudele, fidele. Aí, deixa eu ver se eu botei mais algum exemplo. Não, mas agora você já sabe, tem a tabelinha. Terminando só em L. É só o imo. Fácil, não tem el, nem tem vel. É só fácil. É facílimo. Eu tiro o L e boto o imo. Não, deixo o L, só acrescento o imo. Notável é belíssimo. O que está fazendo aqui? Tinha que estar lá em cima. Coloquei o notável no lugar errado. Ágil, agílimo. O notabilíssimo tinha que estar em cima, não aqui embaixo. Só eu mesmo para fazer isso errado. Vou trocar de lugar. Mas vocês estão entendendo. Aproveita para corrigir a professora. Terminado em ão. Aníssimo. Então, são de saudável. São de adjetivo, saudável. Saníssimo. Cristão, cristaníssimo. Aí agora correu tudo aqui. Espera aí que fugiu aqui. Gente, fugiu. Deixa eu achar de novo aqui. Já achei o ão. Agora, quando termina em M. Bom, boníssimo. Eu vou botar níssimo. Comum, comuníssimo, terminando em M. Depois eu tenho um caso especial para o bom. Terminado em Z, vai ter císsimo. Feliz, felicíssimo. Por quê? É císsimo, porque a palavra latina é felice, felice. Feroce, ferocíssimo. Aí agora, eu tenho uma exceção para o bom. O bom, o superlativo absoluto sintético do bom pode ser ótimo. O ruim é péssimo. Pode ter o ruim com a forma para a palavra terminada em M? Sim, pode. Pode sim. Não tem problema. Rumíssimo. Ruimíssimo. Já nem sei. Não, cadê M? Ruiníssimo. Ruiníssimo, que é o certo. Também pode. Forma erudita, de magro, macérrimo. De pobre, paupérrimo. De livre, libérrimo. Porque a palavra latina do livre é libero, por isso libérrimo. Tá? Pobre é pauper. E magro, aí eu não me lembro em latim como é, mas tá bom. Eu acho que vocês guardando o sufixo e o final da palavra, para você saber qual sufixo você vai adotar, já está resolvido o seu problema e você vai tirar um notão no seu concurso. Aí agora, antes de passar para a segunda parte, que eu vou falar de pronomes, eu vou chamar o nosso intervalinho. Mas fica aí, salva esse programa
dá o seu like, que eu esqueço de pedir o like, mas é muito importante se você estiver assistindo pelo YouTube, marcar o like. No Facebook também é possível marcar, no Instagram também, aí marca o like se você gostou do programa, tá bom? E vamos ao segundo bloco. Antes tem um intervalinho aí, é rapidinho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos agora para o segundo bloco e no primeiro eu finalizei a questão dos adjetivos e as flexões dos adjetivos e agora vamos começar a falar dos pronomes. Pronome, o próprio nome já diz, é uma classe de palavras que vai estar acompanhando ou substituindo o substantivo, por isso pronome, tá? E quais são os tipos de pronomes que nós temos? Nós temos 5 tipos de pronomes que têm variação de gênero, de número, não tem grau porque não tem aumentativo, diminutivo, nem tem intensidade para pronome, mas eles são variáveis, eles variam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Só que esses 5 primeiros estão relacionados às pessoas do discurso. Os outros 3 e, eventualmente, 4, por que eu digo eventualmente? Porque dentro dos outros 3 que são invariáveis, eu posso utilizar desses pronomes para usá-los para fazer perguntas. Então, eu chamo de interrogativos, mas a classificação deles está entre indefinidos e relativos. Tá bom? Então, nós temos 3 classes invariáveis e 5 classes de pronomes variáveis. Vamos ver quais são elas. Vai aparecer aí na sua telinha. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Qual é a função deles? Identificar diretamente, ele vai substituir diretamente a pessoa do discurso. Pode ser a primeira, a segunda ou a terceira, singular ou plural. Depois eu vou falar das pessoas do discurso.
Depois eu tenho os pessoais do caso oblíquo. Por que ele é oblíquo? Porque ele não substitui diretamente. Eu não posso começar uma frase ou fazer a referência a quem pratica a ação com um pronome oblíquo. Ele não substitui diretamente um substantivo. Ele só substitui indiretamente. Vou dar um exemplo. Eu não posso falar T chegou tarde ontem. T chegou tarde, olha só que bagunça que eu fui. Não posso falar Lhe não veio à aula. Posso? Você entendeu alguma coisa? Não. Eu posso dizer que eu não trouxe-lhe flores, tu chegaste tarde, eu não posso usar o te faltaste aula? Posso? Não. Então, o oblíquo, ele só vai funcionar como objeto, jamais como sujeito de uma sentença. Então, ele não substitui o nome, o substantivo, diretamente, só indiretamente, tá bom? Então, vamos lá, o oblíquo. Ele vai se referir indiretamente à pessoa do discurso. Os demonstrativos, eles vão criar uma relação para demonstrar a posição de um objeto ou de um ser no espaço ou no tempo. Ele faz essa relação ao espaço e ao tempo. Os possessivos, eles vão dar a ideia de pertencimento, de posse, certo? Então, eles têm essa função. Aí, agora eu vou aos 3 invariáveis, que eles não têm flexão nem de número, não, alguns têm de número, mas eu chego lá. E eles não têm flexão de pessoa do discurso, eles são sempre em terceira pessoa. O indefinido, ele vai generalizar o ser. Está lá, sempre em terceira pessoa do discurso. O relativo vai fazer referência a um termo já citado, alguém que você já falou, ele vai fazer referência a. E os de tratamento também são usados sempre em terceira pessoa, que é o modo como eu vou tratar alguma autoridade ou alguma pessoa com quem eu não tenho cerimônia. Eu tenho que fazer cerimônia, né? Eu não tenho intimidade, troquei a palavra. Então, vamos começar pelo... acho que nem dá tempo. Vamos fazer o seguinte, no programa que vem eu falo de cada um desses pronomes, explico para vocês com antecedência o que é pessoa do discurso, só para você recordar e conseguir entender por que eu falo primeira, segunda e terceira pessoa do plural ou primeira, segunda e terceira pessoa do singular. O que é essa pessoa a que o pronome vai se referir, tá bom? Gente, salvem os programas, procura aí no YouTube os outros programas, porque todo conteúdo de português que cai em concurso, quer dizer, que tem a possibilidade de cair em concurso, pode ser do Enseja ou qualquer outro concurso público, você já está fazendo uma revisão, inclusive para a prova do Enem, que no segundo semestre agora, em novembro, nós teremos a nossa provinha do Enem. Então já vai estudando, vai recordando, anotando, aproveita as tabelinhas para ajudar você a memorizar isso. E se quiser aula particular, pode entrar em contato. Agradeço a audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.